A chuva caía como um castigo do céu, forte e implacável, encharcando o fino cardigan de Anna Mitchell em segundos. Ela estava parada na escadaria da frente do que havia sido sua casa por 3 anos, segurando um pedaço de papel amassado nas mãos trêmulas. A certidão de casamento, o documento que antes representava esperança, amor e um futuro no qual ela queria desesperadamente acreditar, agora não passava de uma mentira impressa em papel caro. Atrás dela, a porta se fechou com uma determinação que ecoou em seus ossos. Ela ouviu a fechadura encaixar e algo dentro dela se despedaçou completamente. 3 anos. 3 anos tentando ser a esposa perfeita. Cozinhando refeições que não eram consumidas, dormindo sozinha em uma cama feita para 2, inventando desculpas para um marido que nunca estava presente. 3 anos amando um homem que ela agora percebia que nunca havia realmente deixado ela ver quem ele era. Anna olhou para a certidão, vendo a chuva borrar a tinta, manchando seus nomes juntos em uma zombaria cruel da união que eles supostamente haviam formado, Daniel Mitchell. O nome não significava mais nada para ela. Ela havia se casado com um estranho, um fantasma que ia e vinha em horários estranhos, que atendia ligações misteriosas em quartos trancados, que beijava sua testa com lábios que pareciam cada vez mais frios. Seus dedos apertaram o papel. A raiva subiu em seu peito como uma onda, quente e consumidora, temporariamente dominando o choque e a dor. Com um grito que foi engolido pelo trovão, ela rasgou a certidão ao meio. Então, novamente e novamente, os pedaços voaram de suas mãos como pássaros feridos, levados pelo vento e pela chuva, desaparecendo na escuridão da noite de Chicago. Ela o havia flagrado, não com outra mulher, como às vezes temia durante aquelas noites longas e solitárias. Não, o que ela descobriu era muito mais perturbador. Arquivos em seu computador deixados abertos descuidadamente, enquanto ele atendia uma ligação em outro cômodo. Nomes que ela não reconhecia, quantias de dinheiro que faziam sua cabeça girar, referências a coisas que pareciam pertencer a um romance policial, não ao escritório de seu marido. Quando ela o confrontou, seu rosto mudou. O homem que ela pensava conhecer, o empresário tranquilo com um sorriso gentil, desaparecera. Em seu lugar estava alguém mais duro, mais frio, com olhos que guardavam segredos mais sombrios do que qualquer sombra. Ele disse para ela esquecer o que tinha visto. Ela se recusou. Exigiu respostas, explicações. A verdade que ele vinha escondendo dela durante todo o casamento. E então ele disse para ela ir embora. Simplesmente assim. 3 anos apagados em uma única frase. Arrume suas coisas e vá embora. Sua voz estava calma, quase clínica, como se ele estivesse discutindo uma transação comercial em vez de terminar um casamento. Ela ficou parada ali, paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Isso não podia ser real. Não podia ser sua vida desmoronando diante de seus olhos. Mas era real. E agora ela estava parada na chuva com nada além das roupas que vestia. De volta a um coração que parecia ter sido arrancado do peito. Anna começou a andar. Ela não sabia para onde estava indo. Ela não tinha família em Chicago, nem amigos próximos para ligar a essa hora. Seus pais haviam falecido, vítimas de um acidente de carro há 5 anos. Sua irmã morava em Seattle, e elas haviam se distanciado ao longo dos anos. Ela estava sozinha, completamente sozinha em uma cidade que de repente parecia tão estranha quanto outro planeta. As ruas estavam vazias a essa hora. A chuva mantinha todos dentro de casa. As luzes da rua projetavam poças de luz laranja no pavimento molhado, e Anna caminhava por elas como um fantasma, mal percebendo o que a cercava. Sua mente repetia as imagens que ela tinha visto na tela do computador. As conversas que ela tinha ouvido quando Daniel pensava que ela estava dormindo, os visitantes noturnos que falavam em voz baixa e saíam antes do amanhecer. Ela tinha sido tão cega, tão desesperada para acreditar no conto de fadas que havia construído, a história do empresário de sucesso que a conquistou e lhe deu uma vida de conforto e segurança. Ela ignorou os sinais de alerta, as inconsistências, os momentos em que algo parecia errado. Ela queria tanto ser amada que aceitou qualquer versão que ele decidisse apresentar. A chuva começou a diminuir, transformando-se em uma garoa suave que parecia quase lágrimas em sua pele. Anna se viu em uma parte da cidade que não reconhecia, cercada por prédios altos que bloqueavam a pouca luz da lua que se filtrava através das nuvens. Ela estava com frio, exausta e mais assustada do que nunca em sua vida. Ela avistou uma pequena lanchonete do outro lado da rua, com suas janelas brilhando com uma luz amarela quente.
A placa dizia Roses em letras vermelhas desbotadas, e através do vidro, ela podia ver alguns clientes curvados sobre xícaras de café. Parecia seguro. Parecia um lugar onde ela poderia se sentar, organizar seus pensamentos e decidir o que fazer a seguir. Ana atravessou a rua, empurrou a porta e entrou. Um sino tocou acima dela, anunciando sua chegada à sala quase vazia. O cheiro de café e gordura de bacon envolveu-a como um cobertor, e por um momento ela ficou ali parada, pingando na esteira de boas-vindas, tentando lembrar-se de como respirar. Uma garçonete aproximou-se dela, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um crachá que dizia Dolores. Ela deu uma olhada nas roupas encharcadas e no rosto pálido de Ana, e imediatamente a guiou até uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Querida, você parece ter passado por uma tempestade em mais de um sentido, disse Dolores, com voz gentil e preocupada. Deixe-me trazer um café e uma toalha. Por conta da casa. Ana assentiu, incapaz de falar com o nó na garganta. Ela deslizou para dentro da cabine, suas roupas molhadas rangendo contra o assento de vinil, e ficou olhando para a mesa sem realmente vê-la. Os pedaços de sua vida estavam espalhados ao seu redor, como os fragmentos rasgados de sua certidão de casamento, e ela não tinha ideia de como juntá-los novamente. O café chegou fumegante e forte, e Ana envolveu as mãos em torno da caneca, desesperada por qualquer calor que pudesse encontrar. Ela tomou um gole, sentiu o calor se espalhar pelo peito e finalmente se permitiu pensar no que havia descoberto. Daniel não era um empresário, ou melhor, ele era, mas seu negócio era algo muito mais sombrio do que a empresa de importação e exportação que ele alegava administrar. Os arquivos que ela viu continham referências a territórios, operações e indivíduos que precisavam ser controlados. Havia planilhas rastreando o dinheiro que fluía por dezenas de empresas de fachada. Havia fotografias de homens que ela não reconhecia, anotadas com a caligrafia elegante de Daniel. Seu marido era um criminoso, e não apenas qualquer criminoso. Pelo que ela conseguiu juntar naqueles poucos minutos horríveis antes de ele a pegar, Daniel Mitchell era alguém poderoso, alguém perigoso, alguém que operava em um mundo que ela só tinha visto em filmes e programas de televisão. Um mundo de sombras, segredos e violência, e ela estava casada com ele há 3 anos, sem saber de nada disso. Ana sentiu-se mal. Ela empurrou o café e pressionou as mãos contra os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Como ela pôde ter sido tão tola? Como pôde ter compartilhado a cama com um homem cuja verdadeira natureza estava tão completamente escondida dela? O que mais ela não sabia? Que outras mentiras sustentavam todo o seu casamento? Pom! A campainha acima da porta tocou novamente, e Ana olhou para cima instintivamente. Um homem entrou na lanchonete, alto e de ombros largos, com cabelos escuros ligeiramente úmidos pela chuva. Ele usava um casaco caro sobre o que parecia ser um terno feito sob medida, e se movia com a confiança tranquila de alguém acostumado a estar no controle. Seus olhos percorreram a sala com um rápido olhar avaliador antes de pousar em Ana. Ela sentiu um choque de reconhecimento, embora tivesse certeza de que nunca o tinha visto antes. Havia algo familiar nele, algo que mexeu com sua memória. Mas antes que ela pudesse identificar, ele se virou e sentou-se no balcão pedindo um café em voz baixa e tranquila. Ana se forçou a desviar o olhar. Ela tinha problemas maiores do que um estranho em uma lanchonete. Precisava descobrir onde iria dormir naquela noite. Precisava decidir se iria à polícia com o que sabia. Precisava entender por que seu marido, que professava amá-la, a havia jogado na tempestade como se ela não significasse nada. Mas, enquanto estava sentada ali, tremendo em suas roupas molhadas, não conseguia se livrar da sensação de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nem conseguia imaginar. A chuva havia levado tudo o que ela pensava saber, e em seu lugar havia um vasto e assustador desconhecido. Ela ainda não sabia, mas o homem no balcão a observava, não de forma óbvia, não de uma maneira que chamasse atenção, mas com um interesse cuidadoso e moderado que revelava mais do que curiosidade casual. Ele sabia exatamente quem ela era. Ele sabia por que ela estava ali, sozinha e assustada em uma lanchonete na parte errada de Chicago. E ele sabia coisas sobre o marido dela que abalariam os alicerces do seu mundo. Ana Mitchell rasgou sua certidão de casamento e abandonou sua antiga vida. Mas a história estava apenas começando, porque o homem com quem ela se casou, o homem de quem ela pensava estar fugindo, não era quem ela acreditava que ele fosse. E a verdade, quando finalmente veio à tona,
Seria mais chocante do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. A chuva continuava a cair lá fora, lavando as ruas e levando embora os últimos vestígios da vida que ela conhecia. E em algum lugar na escuridão, forças já estavam em ação, puxando-a em direção a um destino que ela nunca poderia ter previsto. Verifique se você já está inscrito neste canal. Se você gosta de histórias que revelam as profundezas ocultas das relações humanas e os segredos que podem se esconder sob a superfície da vida cotidiana, este é o lugar certo para você. Inscreva-se agora para nunca perder um capítulo. A manhã amanheceu cinzenta e relutante, com o sol escondido atrás de uma espessa camada de nuvens que parecia pressionar a cidade como um peso. Ana passou a noite em um motel barato nos arredores do centro da cidade, pagando com o dinheiro de emergência que sempre mantinha na carteira. O quarto era pequeno e antiquado, com papel de parede descascado nos cantos e um colchão afundado no meio. Mas era seco e quente e longe da casa, que não era mais seu lar. Ela se sentou na beira da cama, olhando para o celular. Ela o havia desligado na noite anterior, com medo de que Daniel tentasse rastreá-la através dele, e não estava pronta para ligá-lo novamente. Ela não queria ver se ele havia ligado, se havia enviado mensagens, se havia feito qualquer tentativa de entrar em contato com ela. Parte dela esperava desesperadamente que ele tivesse feito isso. Outra parte, a parte que estava lentamente aceitando a realidade de sua situação, esperava que ele não tivesse ligado. As peças do quebra-cabeça continuavam se reorganizando em sua mente, formando padrões que ela não queria ver. Todas aquelas viagens de negócios que duravam muito tempo, os homens que ocasionalmente iam à casa, homens com olhos severos e movimentos cautelosos, que ficavam em silêncio sempre que ela entrava na sala. A maneira como Daniel sempre parecia saber das coisas antes que elas acontecessem, como se tivesse acesso a informações que as pessoas comuns não tinham. Ela havia se casado com um homem que vivia nas sombras e nunca havia percebido. Ana finalmente ligou o celular, preparando-se para o que quer que a esperasse. A tela se iluminou, inundada de notificações. 17 chamadas perdidas de Daniel, 32 mensagens de texto. Ela não as leu. Ela não suportava ver quaisquer desculpas, explicações ou ameaças que ele pudesse ter enviado. Em vez disso, ela abriu seus contatos e rolou a tela até encontrar o nome que procurava. Rebecca Torres, a única amiga verdadeira que ela fez durante seus anos em Chicago. Elas se conheceram em uma cafeteria há 3 anos, criando laços por causa do amor compartilhado por romances de mistério e uma aversão mútua pelos bares de vinho pretensiosos que pareciam dominar o bairro. Rebecca era jornalista, perspicaz e curiosa, com um faro para histórias que os outros ignoravam. Se alguém poderia ajudar Ana a entender no que ela se metera, era ela. O telefone tocou 2 vezes antes de Rebecca atender. Ana? Meu Deus, estou tentando falar com você. Você está bem? Onde você está? Eu o deixei, disse Ana, e sua voz falhou ao dizer as palavras. Rebecca, encontrei algo no computador dele. Acho que ele está envolvido em algo terrível. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando Rebecca falou novamente, sua voz estava cautelosa, comedida. Ana, me escute. Onde você está agora? Você está em algum lugar seguro? Em um motel. O Starlight Inn, na saída da Route 41. Rebecca, o que está acontecendo? Você parece estranha. Outra pausa, mais longa desta vez. Fique aí. Não vá a lugar nenhum. Não fale com ninguém. Estou indo buscá-la. Preciso lhe contar uma coisa e tem que ser pessoalmente. A linha caiu antes que Ana pudesse responder. Ela ficou olhando para o telefone com o coração batendo mais rápido. Rebecca sabia de algo. O tom de sua voz, a urgência em suas palavras, revelavam um conhecimento que ia além de uma preocupação casual. O que sua amiga estava escondendo dela? As 2 horas seguintes passaram com uma lentidão agonizante. Ana andava de um lado para o outro na pequena sala, incapaz de ficar parada, incapaz de se concentrar em qualquer coisa, exceto no medo crescente em seu estômago. Ela ficava olhando pela janela, meio que esperando ver o carro de Daniel entrar no estacionamento, meio que esperando algo pior que ela nem conseguia nomear. Quando finalmente bateram à porta, ela quase pulou fora da pele. Ela se aproximou da porta com cautela, espiando pelo olho mágico. Rebecca estava sozinha do lado de fora, com seus cabelos escuros presos em um rabo de cavalo desarrumado e os olhos escondidos atrás de óculos escuros enormes, apesar do céu nublado. Ana abriu a porta e puxou sua amiga para dentro, fechando-a rapidamente atrás dela. Conte-me tudo, disse Ana. O que você sabe sobre Daniel?
Rebecca tirou os óculos escuros e olhou nos olhos de Ana. Preciso que você entenda uma coisa primeiro. Estou investigando seu marido há quase 2 anos. Eu deveria ter contado a você, mas tinha medo. Medo do que ele poderia fazer se descobrisse. Medo de colocá-la em perigo. Mas agora que você o deixou, agora que sabe que algo está errado, não posso mais esconder isso de você. Ana sentiu a sala balançar levemente. 2 anos. Você sabia há 2 anos e nunca disse nada. Eu sabia que ele era perigoso. Eu sabia que ele estava envolvido em coisas que a maioria das pessoas só lê nas manchetes. Mas eu não tinha provas, Ana. Não o tipo de prova que fosse válida. E eu pensei que enquanto você estivesse com ele, enquanto fosse sua esposa, você estaria protegida. Ele nunca machucaria alguém que amava. Ele me jogou na chuva como se eu não fosse nada, como se todo o nosso casamento não fosse nada. A voz de Ana estava amarga, carregada de traição que agora se estendia à sua amiga mais próxima. Rebecca assentiu lentamente. Porque você descobriu a verdade, ou parte dela. De qualquer forma, Daniel Mitchell não é apenas um empresário com conexões obscuras. Ele é o chefe de uma das organizações criminosas mais poderosas da Costa Leste. Seu nome verdadeiro nem é Daniel Mitchell. Essa é uma identidade que ele criou há 15 anos, quando decidiu construir uma fachada legítima para suas operações. As palavras pairaram no ar, impossíveis e inegáveis. Ana afundou na cama, com as pernas incapazes de sustentá-la por mais tempo. O que você está dizendo? Que meu marido é o quê? Um chefe do crime? Como nos filmes? Não como nos filmes. Na vida real, operações reais, dinheiro real, consequências reais. Ele controla metade do transporte marítimo que passa pelos portos de Chicago. Ele tem conexões no governo municipal, na polícia, em lugares que fariam sua cabeça girar. O homem com quem você se casou é um dos indivíduos mais poderosos e temidos desta cidade. E ninguém conhece seu rosto. É assim que ele sobreviveu por tanto tempo. Ana achou que ia passar mal. Todas aquelas noites tranquilas em casa, todos aqueles momentos ternos, todas aquelas promessas sussurradas no escuro. Alguma coisa disso tinha sido real? Ou ela não tinha sido nada mais do que mais uma peça de sua fachada cuidadosamente construída? Um adereço na elaborada performance de normalidade que ele apresentava ao mundo. Por que eu? Ela sussurrou. Por que ele se casou comigo? Rebecca sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Tenho tentado descobrir isso. Pelo que descobri, Daniel não faz nada sem um motivo. Cada movimento que ele faz é calculado, estratégico. Mas quando se trata de você, acho que você pode ser a única coisa na vida dele que não fazia parte de um plano. Acho que ele realmente se apaixonou por você. Então por que ele me jogou fora? Porque você viu o que estava por trás da cortina. Porque você se tornou um risco em vez de um trunfo. Homens como Daniel agem com lógica fria. No momento em que você descobriu o segredo dele, você se tornou uma ameaça. O fato de ele ter deixado você ir embora viva me diz que há algo mais acontecendo. Alguma parte desse quebra-cabeça que ainda não estamos vendo. Ana soltou as mãos e se levantou, indo até a janela. O estacionamento abaixo estava quase vazio. Apenas alguns carros espalhados pelo asfalto desbotado. Carros normais, pertencentes a pessoas normais, com vidas normais. Ela nunca se sentiu tão distante desse mundo. O que devo fazer agora? Ir à polícia? Eles acreditariam em mim? Rebecca se juntou a ela na janela. A polícia é complicada. Daniel tem pessoas em todos os lugares. Não sei em quem podemos confiar e quem pode estar na folha de pagamento dele, mas tenho contatos. Pessoas que vêm tentando derrubá-lo há anos. Se você estiver disposta a ajudar, se estiver disposta a contar o que sabe, talvez finalmente consigamos. Ela parou no meio da frase, seu corpo ficando rígido. Ana seguiu seu olhar e sentiu seu sangue gelar. Um SUV preto havia entrado no estacionamento, elegante e caro, completamente fora de lugar neste bairro degradado. As janelas eram tão escuras que era impossível ver o interior. Mas Ana sabia com absoluta certeza a quem ele pertencia. Precisamos ir, disse Rebecca, agarrando o braço de Ana. Agora, imediatamente. Elas não conseguiram chegar até a porta. Ela se abriu antes que pudessem alcançá-la, revelando 2 homens em ternos escuros, com rostos que não demonstravam nenhuma emoção. Atrás deles, emoldurado na porta como uma figura de um pesadelo, estava alguém que Ana nunca tinha visto antes. Ele era mais velho que Daniel. Talvez na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra. Seus olhos eram azuis claros, quase incolores, e quando se fixaram em Ana, ela se sentiu como se estivesse sendo examinada por algo antigo e predatório.
Ele exibia seu poder como outros homens exibiam colônia, uma aura invisível que enchia a sala e tornava o ar pesado e denso. Senhora Mitchell, disse ele, e sua voz era como seda envolvendo aço. Precisamos conversar sobre seu marido. A garganta de Ana apertou-se. Estas não eram as pessoas do Daniel. O reconhecimento foi instintivo, primitivo. Era outra pessoa, alguém cuja presença revelava perigos e intenções diferentes. Ela tinha escapado a uma armadilha apenas para cair noutra. O homem mais velho sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Chamo-me Victor Marchetti e receio que tenha tropeçado em algo muito maior do que um casamento falhado. Victor Marchetti acomodou-se na única cadeira da sala como se fosse dele, como se fosse dono de todo o motel e de tudo o que havia nele. Seus dois homens permaneceram perto da porta, com as mãos cruzadas à frente do corpo, os olhos constantemente à procura de ameaças que provavelmente não existiam. Ana e Rebecca ficaram perto da janela, unidas em seu medo, observando a cena se desenrolar como espectadoras de seu próprio desastre. Por favor, sente-se, disse Victor, apontando para a cama. Garanto que se eu quisesse prejudicá-la, não estaríamos tendo esta conversa. Ana não se moveu. Quem é você? O que você quer? Os olhos pálidos de Victor a estudavam com uma intensidade inquietante. Sou alguém que observa Daniel Mitchell há muito tempo. Alguém que tem interesse em ver seu império desmoronar. E você, Sra. Mitchell, acaba de se tornar a peça mais valiosa do tabuleiro. Não sei de nada. Encontrei alguns arquivos no computador dele, só isso. Nem sei o que metade deles significa. Mas você viu. Você esteve dentro da casa dele, dentro da vida dele por 3 anos. Você sabe coisas que nem percebe. Sabe como ele se move, como pensa, em quem confia. Essas informações são inestimáveis para alguém como eu. Rebecca deu um passo à frente, seus instintos jornalísticos superando seu medo. Victor Marchetti, eu conheço esse nome. Você é o chefe da família Marchetti. Você e Daniel são rivais. Victor inclinou a cabeça em reconhecimento. Rival é uma palavra forte. Nós ocupamos territórios que se sobrepõem. Durante anos houve uma paz instável entre nossas organizações. Mas recentemente Daniel tem feito movimentos que ameaçam perturbar o equilíbrio. Movimentos que não podem continuar. Ana sentiu-se mal. Ela havia escapado de um criminoso apenas para ser capturada por outro. O mundo em que ela havia se metido não era um mundo de bem e mal, mas um mundo de males concorrentes, cada um usando seres humanos como peões em jogos que ela não conseguia compreender. O que você quer de mim? Perguntou ela novamente. Victor inclinou-se para a frente, sua expressão quase paternal em sua falsa cordialidade. Quero ajudá-la, Sra. Mitchell. Daniel não vai deixá-la ir facilmente. Você viu demais, sabe demais. Neste momento, ele provavelmente está tentando decidir se é mais seguro trazê-la de volta ao rebanho ou eliminá-la completamente. Posso oferecer proteção. Posso oferecer uma nova vida longe de Chicago, longe de qualquer coisa que possa lembrá-la do homem com quem se casou. Em troca de quê? Informações. Tudo o que você lembra sobre as operações de Daniel, seus contatos, seus planos. Você me ajuda e eu garanto que você desapareça tão completamente que nem mesmo Daniel Mitchell será capaz de encontrá-la. Era um pacto com o diabo, e Ana sabia disso. Trocar uma forma de cativeiro por outra, vender todos os fragmentos de conhecimento que possuía a um homem que era feito do mesmo molde que seu marido. Mas que escolha ela tinha? Estava sozinha, assustada e completamente perdida. Talvez fosse a única maneira de sobreviver. Antes que pudesse responder, o seu telefone vibrou. Olhou para o ecrã e sentiu o coração parar. Uma mensagem de texto de um número desconhecido, apenas 4 palavras. Não confie nele. Fuja. Victor viu a sua expressão mudar e estendeu a mão. O telefone, por favor. A mente de Ana disparou. Alguém estava tentando avisá-la. Alguém que sabia onde ela estava, que sabia sobre Victor, que queria que ela fugisse. Mas quem e como? O telefone. Sra. Mitchell. Agora ela o entregou, observando Victor ler a mensagem. Sua expressão mudou por um momento, antes que a máscara de calma voltasse ao lugar. Parece que temos um terceiro interessado. Que fascinante. Ele guardou o telefone no bolso e se levantou. Eu esperava que pudéssemos fazer isso de maneira civilizada, mas claramente o tempo está se esgotando. Você virá conosco agora, Sr. Mitchell, para sua própria proteção, é claro. Não, a palavra saiu mais forte do que Ana esperava. Não vou a lugar nenhum com vocês. O sorriso de Victor não vacilou. Receio que isso não seja uma opção. Os segundos seguintes aconteceram em um borrão. A porta se abriu com violência, não do lado de fora, mas da sala adjacente.
Homens entraram, movendo-se com precisão militar, e antes que Ana pudesse processar o que estava acontecendo, os guardas de Victor estavam no chão, e o próprio Victor estava sendo contido por mãos que não mostravam hesitação. Em meio ao caos, Ana avistou o homem que liderava o ataque. Alto, cabelos escuros, familiar, o estranho da lanchonete na noite anterior. Ele se movia em meio à violência com uma graça que denotava treinamento extensivo, o rosto calmo e concentrado enquanto neutralizava a ameaça com eficiência brutal. Quando tudo acabou, quando os homens de Marchetti foram contidos e Victor estava sendo levado embora, o estranho se virou para Ana. De perto, ela podia ver a intensidade em seus olhos, o peso dos segredos que se escondiam por trás deles. Ele era bonito de uma forma severa, todo ângulos agudos e poder controlado. Senhora Mitchell, disse ele, meu nome é Marcus Cole. Trabalho para o seu marido e estou aqui para levá-la para casa. Ana sentiu o mundo inclinar-se novamente. Casa. A palavra soava absurda, sem sentido. Ela não tinha mais casa. Não tinha nada além de perguntas e medo, e uma certeza crescente de que sua vida havia se tornado um tabuleiro de xadrez, onde ela era a única peça que não entendia as regras. Não quero voltar para o Daniel. Marcus acenou com a cabeça, como se esperasse essa resposta. Eu entendo, mas há coisas que você precisa saber, senhora Mitchell. Coisas sobre o seu marido que podem fazer você mudar de ideia. Ele não é quem você pensa que é. Nada disso é o que você pensa que é. Então me diga a verdade. Marcus olhou ao redor da sala para os homens inconscientes, para o caos do confronto. Não aqui, não agora, mas prometo que, se vier comigo, terá as respostas que procura. Todas elas. Ana olhou para Rebecca, que acenou lentamente com a cabeça. Eu vou com você, disse a amiga. Aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntas. Não era muito, mas era o suficiente. Ana voltou-se para Marcus e respirou fundo. Tudo bem, leve-me até ele, leve-me até Daniel. Mas se ele mentir para mim de novo, se qualquer coisa disso for outra manipulação, juro que vou encontrar uma maneira de destruir todo o mundo dele. Os lábios de Marcus se curvaram no que poderia ser respeito. Entendido, senhora Mitchell. Vamos. Eles saíram juntos do motel, entrando em uma manhã que finalmente começava a clarear. As nuvens se dissipavam, deixando passar raios de sol pálido que pareciam uma promessa, ou talvez um aviso. Ana não sabia o que a esperava. Ela não sabia se estava caminhando em direção à salvação ou à destruição, mas ela sabia com uma certeza que se instalou em seus ossos que sua vida nunca mais seria a mesma. A mulher que ficou na chuva rasgando sua certidão de casamento tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém novo, alguém mais forte, alguém que havia encarado a escuridão e se recusado a desviar o olhar. A história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Se este momento, este ponto de virada na jornada de Ana, tocou algo em seu coração, pare agora mesmo e deixe um comentário com as palavras: eu acredito em segundas chances. Ver essas palavras significará mais do que você imagina. Saber que compartilhamos este momento juntos. A casa para onde Marcus os levou não era a casa que Ana havia compartilhado com Daniel. Era uma propriedade completamente diferente. Uma vasta mansão nos arredores da cidade que ela nem sabia que existia. Muros altos cercavam o terreno, com câmeras de segurança no topo que rastreavam sua aproximação como olhos mecânicos. Guardas armados estavam no portão, afastando-se somente depois que Marcus mostrou suas credenciais pela janela do carro. Ana observou tudo se desenrolar com uma estranha sensação de distanciamento. Esse era o mundo de seu marido, o mundo que ele havia escondido dela por 3 anos. Quantas outras propriedades ele possuía? Quantas outras vidas ele levava? Cada uma delas completamente separada do homem que a abraçava à noite e a chamava de esposa. O carro parou em frente à casa principal, uma estrutura de pedra e vidro que parecia ter crescido organicamente a partir da paisagem circundante. Era bela de uma forma fria e imponente, com linhas limpas e ângulos agudos, totalmente diferente da acolhedora casa tradicional onde o casamento deles havia acontecido. Era uma fortaleza disfarçada de mansão, um lugar projetado para proteção e não para conforto. Marcus os conduziu para dentro através de um saguão que ecoava seus passos, passando por salas cheias de obras de arte e antiguidades que pareciam pertencer a um museu. Rebecca ficou ao lado de Ana, sua mão ocasionalmente tocando a de Ana em apoio silencioso. Ambas eram estranhas ali, navegando por um território que parecia estranho e perigoso. Finalmente chegaram a um conjunto de portas duplas no final de um longo corredor.
Marcos parou, virando-se para Ana. Ele está lá dentro. Está esperando por você desde ontem à noite. Seja qual for o seu sentimento agora, seja raiva, medo ou confusão, peço apenas que lhe dê uma chance de se explicar. Por que eu deveria? Porque o homem naquela sala não é o homem com quem você acha que se casou. Ele é outra pessoa completamente diferente, e quando você entender a verdade, acredito que verá tudo de forma diferente. Ana queria discutir, queria exigir mais respostas antes de enfrentar o marido novamente. Mas algo nos olhos de Marcos a impediu. Não havia engano ali, nem manipulação. Apenas uma convicção silenciosa de que o que ele dizia era verdade. Ela empurrou as portas e entrou. Daniel estava de pé perto da janela, de costas para ela, com a silhueta recortada contra a luz da manhã. Ele se virou ao ouvi-la entrar e, por um momento, eles apenas se olharam através da extensão da sala. Ele parecia cansado, Ana percebeu, cansado e preocupado, e a menos que ela estivesse imaginando, com medo. Ana. Seu nome saiu dos lábios dele como uma oração. Sinto muito por tudo. Sinto muito. A palavra saiu aguda, marcada por toda a dor e traição das últimas 24 horas. Você me expulsou da minha própria casa. Você me fez acreditar que todo o nosso casamento era uma mentira. E agora você manda seus homens me resgatar de outro criminoso, como se eu fosse algum tipo de prêmio a ser disputado. Desculpas não são suficientes, Daniel. Ele recuou diante da acusação, mas não negou. Eu sei que lidei mal com isso. Eu estava tentando te proteger, mas só te coloquei em mais perigo. Isso é a última coisa que eu queria. Proteger-me de quê? De quem? Victor Marchetti disse que vocês dois são rivais, que você tem tomado medidas para perturbar algum tipo de equilíbrio. O que isso tem a ver comigo? Daniel afastou-se da janela, aproximando-se dela lentamente, como se ela fosse um animal ferido que pudesse fugir ao menor movimento repentino. Victor Marchetti quer destruir-me há 15 anos. Tudo o que construí, tudo o que conquistei, ele vê como uma ameaça ao seu próprio poder. Quando descobriu sobre você, sobre nosso casamento, ele viu uma oportunidade, uma fraqueza que poderia explorar. Então, agora sou uma fraqueza. Não. A voz de Daniel falhou ao dizer a palavra. Você é a única coisa real na minha vida. A única coisa que importa mais do que o império que passei décadas construindo. É por isso que tentei mantê-la separada, construir uma barreira entre meu trabalho e nosso casamento. Achei que se você nunca soubesse, estaria segura. Achei que a ignorância a protegeria. Ana sentiu as lágrimas brotarem, mas se recusou a deixá-las cair. Você deveria ter me contado a verdade desde o início. Eu mereço saber com quem estava me casando. Você teria se casado comigo se soubesse? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Ana pensou no homem por quem se apaixonara. A alma gentil que a cortejara com paciência e bondade, que a fizera sentir-se segura e amada num mundo que muitas vezes parecia frio e indiferente. Teria ela ido embora se soubesse da escuridão que se escondia sob a superfície? Ela sinceramente não sabia. Há mais, disse Daniel, e sua voz baixou para algo pouco acima de um sussurro. Algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Algo que pode ajudá-la a entender por que sou assim. Ele a conduziu até um sofá, gesticulando para que ela se sentasse. Rebecca permaneceu perto da porta, uma sentinela silenciosa, mas sua presença era reconfortante. Fosse o que fosse que viesse a seguir, Ana não estava sozinha. Daniel sentou-se à sua frente, com as mãos cruzadas à sua frente. Quando eu tinha 17 anos, meu pai foi assassinado. Não éramos ricos na época, apenas uma família comum no Brooklyn. Meu pai tinha 2 empregos para nos sustentar e minha mãe fazia costura para ajudar nas contas. Mas alguém decidiu que nosso bairro valia mais do que as pessoas que moravam nele. Incorporadores, políticos, criminosos, todos trabalhando juntos para expulsar as famílias que estavam lá há gerações. Ana ouvia sua raiva lentamente dando lugar a outra coisa. Dor, compreensão, um vislumbre de uma história que ela nunca conhecera. Meu pai tentou organizar os vizinhos, tentou lutar por meios legais. Ele foi a reuniões, escreveu cartas, entrou em contato com a imprensa e, por causa disso, foi baleado na porta da nossa casa. A polícia disse que foi um assalto que deu errado, mas eu sabia a verdade. Todos sabiam a verdade. Os olhos de Daniel estavam distantes, perdidos em memórias que claramente ainda o assombravam. Naquele dia, jurei que nunca mais seria impotente, nunca mais ficaria à mercê de homens que viam pessoas como a minha família como obstáculos a serem removidos. Então, construí meu próprio império, não para ferir pessoas inocentes, mas para protegê-las, para garantir que o que aconteceu com meu pai
nunca acontecesse com mais ninguém. Isso não justifica infringir a lei. Isso não justifica mentir para mim por 3 anos. Não, não justifica. Nada pode justificar isso. Mas preciso que você entenda que não sou o monstro que Victor Marchetti quer que você acredite que eu sou. As operações que conduzo não têm como objetivo prejudicar as pessoas. Elas têm como objetivo criar sistemas de proteção em lugares onde a lei falhou. Elas têm como objetivo garantir que os poderosos não possam simplesmente esmagar os impotentes sem consequências. Ana queria descartar suas palavras como racionalizações, como desculpas egoístas de um homem que escolheu o crime em vez da consciência. Mas algo em sua voz, algo na dor que passou por seu rosto, a fez hesitar. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se o mundo em que ela havia se deparado fosse mais complicado do que simplesmente o bem e o mal? Mesmo que eu acredite em você, disse ela lentamente, isso não muda o que aconteceu entre nós. Você me expulsou de nossa casa. Você me tratou como uma ameaça em vez de sua esposa. Daniel estendeu a mão para pegar a dela, mas se conteve. Eu sei, e passarei o resto da minha vida tentando compensar você, se você me deixar. Mas neste momento, há algo mais importante. Victor Marchetti não vai parar. Ele vai usar você para chegar até mim de uma forma ou de outra. A única maneira de mantê-la segura é enfrentarmos isso juntos. Juntos! Ana riu. Mas não havia humor nisso. Não conseguimos nem ter uma conversa honesta sem mentiras e segredos atrapalhando. Então vamos mudar isso a partir de agora. Pergunte-me qualquer coisa, Ana. Qualquer coisa. E eu juro pela memória do meu pai que vou lhe dizer a verdade. Era uma oferta extraordinária, que tinha um peso além das meras palavras. Ana olhou nos olhos do marido, procurando por engano e encontrando apenas sinceridade desesperada. Ele estava falando sério. Depois de todo esse tempo, todos esses segredos, ele finalmente estava pronto para deixá-la ver quem ele realmente era. Ela respirou fundo. Tudo o que eu quero saber, tudo, e então decidiremos juntos o que acontecerá a seguir. Daniel assentiu, e pela primeira vez desde que ela entrou na sala, algo parecido com esperança brilhou em seu rosto. Tudo, ele concordou, começando do início. As horas que se seguiram foram diferentes de tudo que Ana havia vivenciado em seus 3 anos de casamento. Daniel falava e ela ouvia, e lentamente a imagem de quem ele realmente era começou a tomar forma. Ele contou a ela sobre a organização que liderava, sobre sua estrutura e seu propósito. Explicou como a construíra do nada, transformando a raiva e a dor de um garoto de 17 anos em uma rede que se estendia por toda a costa leste. Ele contou a ela sobre as pessoas que protegia, as comunidades que haviam sido abandonadas pelas autoridades e deixadas à própria sorte. Descreveu os abrigos que financiava, os negócios que apoiava, as famílias que ajudara a escapar de situações que ninguém mais se atreveria a enfrentar. Ele não era um santo, deixou isso claro. Fez coisas que o assombravam, coisas que nunca poderiam ser desfeitas. Mas ele também tinha feito o bem, um bem real e tangível, em lugares onde a bondade havia sido esquecida há muito tempo. Ana absorveu tudo isso, tentando conciliar esse homem complexo e contraditório com um marido simples com quem ela pensava ter se casado. Não foi fácil. Cada nova informação levantava mais perguntas, mais dúvidas, mais medos, mas também trazia um estranho tipo de clareza. O homem que ela amava não era fruto de sua imaginação. Ele era real, enterrado sob camadas de proteção e necessidade, esperando para ser encontrado. Quando Daniel terminou de falar, quando a verdade finalmente foi revelada entre eles, Ana ficou sentada em silêncio por um longo momento. Rebecca havia saído para lhes dar privacidade e a sala parecia vasta e íntima, um espaço onde segredos podiam ser revelados sem medo de julgamento. Não sei se posso perdoá-lo, disse Ana finalmente. Não sei se algum dia poderei confiar em você completamente. Não depois de tudo o que aconteceu. Daniel assentiu, aceitando suas palavras sem discutir. Eu entendo, não espero perdão. Só queria que você soubesse a verdade. O que quer que você decida fazer com ela. Mas Ana continuou. Também não sei se consigo ir embora. Não agora. Não quando finalmente consigo ver você claramente. Nós construímos algo juntos, Daniel. Mesmo que tenha sido construído sobre uma base de mentiras. Talvez seja possível reconstruí-lo sobre algo mais forte. Esperança e cautela se misturavam na expressão de Daniel. O que você está dizendo? Estou dizendo que preciso de tempo. Tempo para processar, tempo para decidir, tempo para descobrir quem eu sou nessa nova realidade.
Mas também estou dizendo que não estou pronta para desistir de nós. Ainda não. Não era a declaração de amor que Daniel talvez esperasse, mas era o suficiente. Era um ponto de partida, uma rachadura na parede que poderia eventualmente se tornar uma porta. Ele estendeu a mão para ela, e desta vez ela deixou que ele a segurasse, sentindo o calor da pele dele contra a sua. O que você precisar, disse ele. Qualquer tempo, qualquer espaço eu esperarei. Esperei a vida inteira por alguém como você, Ana. Posso esperar um pouco mais. O momento foi interrompido por uma batida forte na porta. Marcos entrou com uma expressão tensa. Senhor, temos um problema. Victor Marchetti fugiu da custódia. Ele está escondido e nossas fontes dizem que está planejando algo grande, algo que envolve vocês dois. Daniel se levantou instantaneamente. O marido carinhoso desapareceu, dando lugar ao líder endurecido. O que sabemos? Ainda não muito, mas há rumores sobre uma reunião esta noite. Uma reunião de pessoas que querem ver você cair. Marchetti está recorrendo a todos os favores que tem, tentando formar uma coalizão contra nós. Ana também se levantou com a mente a mil. O que isso significa? O que vai acontecer agora? Daniel se virou para ela e ela viu o conflito em seus olhos. Ele queria protegê-la, abrigá-la da tempestade que se aproximava. Mas ele também reconhecia que ela havia conquistado o direito de enfrentá-la ao lado dele. Significa que vamos lutar, disse ele. E desta vez vamos lutar juntos. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. A propriedade se transformou em um centro de comando, com mapas espalhados pelas mesas e telefones tocando constantemente. Ana se viu envolvida nos preparativos. Sua formação como enfermeira de repente se tornou útil de maneiras que ela nunca havia imaginado. Ela ajudou a organizar suprimentos médicos, trabalhou com a equipe para preparar planos de contingência e, de modo geral, se tornou útil onde quer que pudesse. Era estranho fazer parte desse mundo que existia ao lado de sua vida comum sem que ela soubesse. Mas também parecia certo de uma forma que ela não conseguia explicar completamente. Ela não era mais uma observadora passiva, não era mais uma vítima de circunstâncias além de seu controle. Ela era uma participante ativa de sua própria história, e havia um poder nessa percepção. Ao cair da noite, a tensão na propriedade atingiu um ponto crítico. Chegaram relatos de que as forças de Marchetti estavam se movendo, reunindo-se em um local no centro da cidade. Daniel se preparou para liderar uma equipe para interceptá-los, a fim de impedir qualquer ataque que estivessem planejando antes que pudesse ser lançado. Ana o encontrou no saguão, vestido com roupas escuras que o faziam parecer um estranho. Mas quando ele olhou para ela, seus olhos continham todo o amor e vulnerabilidade que ela havia conhecido em seus anos juntos. Ele ainda era seu marido, apesar de tudo. Ele ainda era o homem com quem ela se casara. Preciso que você fique aqui, disse ele. Marcos vai protegê-la. Se algo der errado, quero estar lá com você. Ana, por favor, isso não é algo que você deva testemunhar. Essas pessoas são perigosas de maneiras que você nem imagina. Ela se aproximou, colocando a mão no peito dele. Eu sei. Passei as últimas 24 horas aprendendo exatamente o quão perigoso este mundo é, mas não vou me esconder em um quarto seguro enquanto você arrisca sua vida. Dissemos que enfrentaríamos isso juntos. Eu falava sério. Daniel parecia querer discutir, mas algo em sua expressão o impediu. Ele suspirou, estendendo as mãos para segurar o rosto dela. Você é a mulher mais teimosa, irritante e notável que já conheci. E você me ama por isso mais do que jamais imaginará. Ele a beijou então, com suavidade e desespero, uma promessa envolta em uma despedida. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos de ambos, mas nenhum dos dois as reconheceu. Fique perto de mim, disse Daniel. Não importa o que aconteça, fique perto, sempre. Eles deixaram a propriedade juntos, rumo à escuridão que os aguardava. E em algum lugar nessa escuridão, Victor Marchetti estava esperando, planejando, preparando-se para derrubar o mundo deles. O distrito de armazéns no lado sul de Chicago estava silencioso sob o céu noturno. Seus prédios se erguiam como lápides em um cemitério de indústrias abandonadas. Outrora, essas estruturas fervilhavam de atividade, com trabalhadores carregando e descarregando cargas de navios que viajavam pelo mundo. Agora estavam vazios, vítimas das forças econômicas que os tornaram obsoletos. Foi aqui, neste cemitério de sonhos desfeitos, que Victor Marchetti escolheu fazer sua resistência. Ana sentou-se ao lado de Daniel, na parte de trás de um veículo blindado, cercada por homens que se moviam com a competência natural de soldados. Ela insistiu em vir,
e Daniel concordou relutantemente, sabendo que tentar impedi-la só faria perder um tempo precioso. Mas ele a posicionou na retaguarda da operação, longe da linha de frente, com ordens explícitas para permanecer no veículo, a menos que fosse absolutamente necessário. Ela concordou com essas condições, entendendo que sua presença já era uma concessão da parte dele. Ela não tinha treinamento para combate, não estava preparada para a violência que poderia ser necessária. Mas ela estava ali, e isso era o que importava. O veículo parou a um quarteirão do armazém-alvo. Através das janelas escurecidas, Ana podia ver figuras se movendo nas sombras, silhuetas contra a luz fraca que se espalhava de dentro do prédio. Os homens de Marchetti se preparavam para um confronto que ainda não sabiam que estava por vir. Daniel se virou para ela, o rosto iluminado pelo brilho suave das luzes do painel. Preciso que você me prometa uma coisa. Se algo der errado, se isso se transformar em algo que não podemos controlar, você sai. Pegue este veículo e dirija até não poder mais. Você entende? Eu entendo. Ana pegou a mão dele, segurando-a com força. Mas eu não vou te deixar. Ana, eu não vou te deixar. A voz dela era firme, inflexível, sem discussão. O que quer que aconteça lá dentro, vamos enfrentar juntos. Foi o que você disse. Foi o que combinamos. Daniel olhou para ela por um longo momento, com emoções passando rapidamente por seu rosto, rápidas demais para serem interpretadas. Então ele assentiu, aceitando a decisão dela. Juntos, ele repetiu. Ok. Juntos. Ele se inclinou para a frente e a beijou com força e rapidez. Depois se virou e saiu do veículo. Ana observou pela janela enquanto ele se juntava aos seus homens, dava as instruções finais e começava a se aproximar do armazém. As figuras se moviam como sombras, misturando-se à escuridão com facilidade treinada. Os minutos se passaram. Cada segundo parecia uma hora. Ana manteve os olhos fixos no armazém, observando qualquer sinal do que estava acontecendo lá dentro. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som distante do trânsito e pelo chiado ocasional da estática do rádio. Então, de repente, uma luz explodiu das janelas do armazém. Não era a luz de um incêndio ou explosão, mas a luz artificial forte de holofotes, acendendo todos de uma vez. Ana ouviu gritos, sons de luta, e seu coração parou de bater no peito. Ela saiu do veículo antes que pudesse pensar, correndo em direção ao armazém, sem se preocupar com sua própria segurança. Alguém tentou impedi-la. Um dos homens de Daniel que estava por perto, mas ela o empurrou com uma força que não sabia que possuía. Tudo o que conseguia pensar era em Daniel. Daniel em perigo. Daniel precisando dela. Ela irrompeu por uma porta lateral e parou, paralisada pela cena que se apresentava diante dela. O armazém estava cheio de pessoas, dezenas delas, em pé em um círculo irregular ao redor de uma clareira central. Na clareira estavam Daniel e Victor Marchetti, frente a frente, como gladiadores em uma arena. Ambos estavam ensanguentados, com as roupas rasgadas e desalinhadas, mas ainda estavam de pé. Ao redor deles, a batalha aparentemente havia terminado. Os homens de Marchetti estavam de joelhos, desarmados e derrotados, vigiados pelas forças de Daniel. Tudo havia acabado, ou quase acabado. Qualquer que fosse a violência que tivesse ocorrido, o lado de Daniel havia vencido. Mas Victor Marchetti não havia terminado. Ele estava de pé, com as mãos levantadas, um sorriso zombeteiro no rosto machucado. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que me derrotar esta noite acaba com esta guerra? Haverá outros, Daniel. Sempre haverá outro. Enquanto você tiver algo a perder, nunca estará seguro. Seus olhos encontraram Ana do outro lado da sala e seu sorriso se ampliou, especialmente agora que todos conhecem sua fraqueza. Daniel deu um passo à frente, sua voz baixa e perigosa. Ela não é uma fraqueza, ela é minha força, e qualquer um que a ameaçar terá que responder a mim pessoalmente. Palavras corajosas, mas palavras não detêm homens como eu. O poder sim, e o poder sempre pode ser tirado. Então tire. Daniel abriu os braços, convidando-o ao ataque. Aqui mesmo, agora mesmo, só você e eu. Sem exércitos, sem aliados, apenas dois homens acertando as contas. É isso que você quer, não é? É disso que sempre se tratou. O sorriso de Marchetti vacilou. Apesar de toda a sua bravata, ele era um homem velho enfrentando um adversário mais jovem e mais forte. A vantagem que ele buscava através do número e da surpresa evaporou-se, deixando-o exposto e vulnerável. Eu não acho. Daniel virou as costas para o rival, um gesto de desprezo que falava mais alto do que palavras. Levem-no embora. Isso acabou.
Mas Ana viu o que Daniel não viu. Ela viu a mão de Marchetti se mover em direção ao bolso, viu o brilho do metal quando ele sacou uma pequena arma que de alguma forma havia escondido. Sem pensar, ela gritou: Cuidado! Sua voz rompendo o silêncio do armazém. Daniel! Ele se virou, reagindo com instintos aprimorados por anos vivendo em perigo. Mas ele não foi rápido o suficiente. O tiro ecoou nas paredes de metal, e Ana sentiu algo rasgar seu corpo como fogo. Ela olhou para baixo, confusa, e viu sangue se espalhando por sua camisa. O mundo inclinou-se, os sons tornando-se distantes e abafados. Ela estava caindo, percebeu, caindo em direção ao chão de concreto frio do armazém. Mãos a seguraram antes que ela caísse. As mãos de Daniel, fortes e trêmulas, embalando-a contra seu peito. Ela podia ouvi-lo falando, gritando ordens, chamando seu nome, mas as palavras pareciam vir de muito longe. Ana, Ana, fique comigo. Olhe para mim, não feche os olhos. Ela tentou obedecer, tentou se concentrar no rosto dele acima dela. Ele parecia aterrorizado, mais assustado do que ela jamais o tinha visto. O poderoso senhor do crime, o homem que controlava um império, estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto pressionava as mãos contra o ferimento dela. Desculpe, ela sussurrou. Eu deveria ter ficado no carro. Não fale. Economize suas forças. A ajuda está chegando. Apenas aguente firme. Ela queria dizer a ele que o amava, que o perdoava, que o dia anterior lhe mostrara quem ele realmente era, e que ela finalmente aceitara isso. Mas a escuridão se aproximava, puxando-a para baixo, e ela não conseguia encontrar as palavras. A última coisa que viu antes de o mundo ficar escuro foi o rosto de Daniel contorcido de dor e determinação. A última coisa que ouviu foi a voz dele prometendo que tudo ficaria bem, prometendo que nunca a deixaria ir. E em algum lugar distante, o som de sirenes se aproximando, trazendo ajuda que poderia chegar tarde demais. Uma luz branca e pura a envolvia, preenchendo-a. Por um momento, Ana pensou que havia morrido, que aquilo era o que vinha depois. Mas então a luz se transformou em um teto, branco institucional, marcado com os azulejos característicos de um quarto de hospital. Ela piscou, seus olhos se ajustando ao brilho. Seu corpo parecia pesado, pressionado por algo que ela não conseguia identificar. Quando tentou se mover, uma dor aguda e imediata surgiu em seu lado, e ela ofegou. Não tente se mover. A voz era de Daniel, áspera de exaustão e alívio. Ele estava sentado ao lado de sua cama, segurando sua mão, parecendo que não dormia há dias. Você está segura? Você está no hospital? Está tudo bem? O que aconteceu? Sua voz saiu rouca, sua garganta seca e irritada. Você salvou minha vida. Os olhos de Daniel brilhavam com lágrimas não derramadas. Aquele homem, Marchetti, ele teria atirado em mim. Você me avisou bem a tempo, mas você se colocou no caminho do tiro. Você levou o tiro que era destinado a mim. A memória voltou. O armazém, o confronto, o brilho da arma escondida e o impacto ardente que a fez cair no chão. Ela se jogou para frente sem pensar, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse acompanhar. Achei que fosse te perder. A voz de Daniel falhou ao dizer as palavras. Achei que finalmente tinha perdido a única coisa que importava para mim. Você não pode se livrar de mim tão facilmente. Ela tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Há quanto tempo estou aqui? 3 dias. A cirurgia foi complicada, mas os médicos dizem que você vai se recuperar totalmente. Vai levar tempo, mas você é forte, Ana. Mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. 3 dias. Ela ficou inconsciente por 3 dias enquanto seu corpo lutava para se curar. E Daniel esteve aqui. Ela sabia instintivamente. Ele não saiu do seu lado. Marchetti? Ela perguntou. A expressão de Daniel endureceu. Sob custódia, acusado de tentativa de homicídio, entre outras coisas. Ele não vai magoar mais ninguém. Havia mais coisas que ela poderia contar. Coisas que aconteceram enquanto ela estava inconsciente. Consequências que se desenrolaram desde aquela noite no armazém, mas ela estava demasiado cansada para perguntar e, de alguma forma, sabia que fosse o que fosse que tivesse acontecido, o Daniel tinha tratado de tudo. Ele tinha-a protegido o futuro deles, tal como tinha prometido. Preciso lhe contar uma coisa, disse ela, reunindo forças. Antes de tudo acontecer, antes de eu levar um tiro, eu ia lhe contar uma coisa importante. Você não precisa. Eu te perdoo. As palavras saíram simples e diretas, carregando o peso de tudo o que ela havia aprendido nos últimos dias. Eu entendo por que você fez o que fez. Não concordo com tudo, e ainda estou magoada com as mentiras.
Mas eu entendo e escolho seguir em frente com você. Se você ainda quiser isso, Daniel levou a mão dela aos lábios, dando um beijo em seus dedos. Eu quero isso mais do que qualquer coisa. Passarei o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. É melhor que você faça isso. Ela sorriu e dessa vez foi um sorriso genuíno, porque eu não vou a lugar nenhum. Eles ficaram assim por um tempo, de mãos dadas, deixando o silêncio falar por eles. Fora da janela, o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Um novo dia estava terminando e um novo capítulo de suas vidas estava começando. O caminho à frente não seria fácil. Haveria desafios a enfrentar, obstáculos a superar, um mundo de complexidade e perigo que sempre faria parte de suas vidas. Mas eles enfrentariam isso juntos como parceiros, como iguais. As mentiras e segredos do passado haviam sido expostos e, em seu lugar, havia algo mais forte, uma base de verdade e compreensão que poderia resistir a qualquer tempestade. Ana fechou os olhos. O cansaço finalmente a dominou. Mas pela primeira vez em dias, a escuridão parecia pacífica, em vez de ameaçadora. Ela estava segura. Ela era amada. E independentemente do que o amanhã pudesse trazer, ela estava pronta para enfrentá-lo. A recuperação foi lenta e às vezes frustrante. Ana passou mais 2 semanas no hospital, recuperando gradualmente suas forças, sob os olhos atentos dos médicos que a tratavam como se fosse um vidro frágil. Daniel raramente saía do seu lado, trabalhando remotamente quando necessário e delegando tudo o mais a Marcos e ao resto de sua organização. O relacionamento deles mudou durante essas semanas. A dinâmica passou de uma relação desigual entre quem guardava segredos e a esposa que nada sabia para algo mais equilibrado e honesto. Daniel respondia às perguntas dela com franqueza, sem mais se esconder atrás das barreiras protetoras que havia construído. Ana ouvia, questionava, discordava e, por fim, aceitou a complexa realidade do homem com quem se casara. Não era perfeito. Houve conversas difíceis, momentos de raiva e dúvida, momentos em que Ana se perguntou se era tolice ficar. Mas também houve momentos de profunda conexão, de risadas e ternura, que a lembraram por que se apaixonara por Daniel. Quando ela recebeu alta do hospital, algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais duas pessoas presas em um casamento baseado em engano. Eram parceiros, escolhendo a cada dia construir algo novo juntos. Daniel a levou para uma nova casa, longe da cidade, que não se parecia em nada com as residências anteriores de ambos. Era aconchegante e acolhedora, com grandes janelas que deixavam entrar a luz natural e um jardim repleto de cores. Um lugar para recomeçar, explicou ele. Um lugar onde poderiam construir a vida que deveriam ter tido desde o início. Rebecca veio visitá-los, cheia de perguntas e curiosidade jornalística. Ela havia escrito uma série de artigos sobre a prisão de Victor Marchetti e a corrupção que sua organização havia possibilitado, omitindo cuidadosamente quaisquer detalhes que pudessem conectar Daniel à história. Era um equilíbrio delicado, proteger sua amiga enquanto buscava a verdade, e Ana admirava sua habilidade de manter essa linha. Sabe, eu sempre vou querer respostas, disse Rebecca durante uma de suas visitas. Nunca vou parar de investigar essas coisas. Eu sei, respondeu Ana, e espero que você as encontre. Só que talvez não as respostas que envolvem meu marido. É justo, sorriu Rebecca. Pelo menos por enquanto. A vida entrou em um novo ritmo. Ana voltou a trabalhar como enfermeira, em uma clínica financiada por Daniel, em um dos bairros carentes da cidade. Era um trabalho importante, que a conectava às comunidades que seu marido jurou proteger. Ela viu em primeira mão o bem que a organização dele podia fazer, as vidas que tocava, a esperança que proporcionava em lugares onde a esperança era escassa. Ela também viu os custos, os guardas que vigiavam a casa deles, as precauções que precisavam tomar sempre que iam a algum lugar público, a consciência de que o perigo nunca poderia ser totalmente eliminado, apenas controlado. Mas ela havia feito sua escolha com os olhos abertos e não se arrependeu. 6 meses após a noite no armazém, Daniel a levou ao lugar onde se conheceram, uma cafeteria no centro da cidade, comum, exceto pelas memórias que guardava. Eles se sentaram na mesma mesa, onde tiveram sua primeira conversa, e Daniel segurou as mãos dela nas suas. Tenho algo para você, disse ele. Algo que eu deveria ter lhe dado há muito tempo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de anel. Mas quando a abriu, Ana não viu uma joia nova. Ela viu sua aliança de casamento, a que havia deixado para trás quando fugiu de casa na chuva. Encontrei isso na bancada do banheiro naquela noite depois que você saiu. Tenho carregado comigo desde então, esperando o dia em que pudesse devolvê-lo a você,
quando ganhasse o direito de devolvê-lo. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Daniel, sei que um anel é apenas um símbolo. Sei que nosso casamento foi falho desde o início, mas também sei que te amo mais do que jamais amei nada na minha vida. E se você me permitir, quero recomeçar. Não o casamento que tivemos, mas um novo. Um casamento verdadeiro, construído com base em tudo o que aprendemos, tudo o que sobrevivemos. Ela pegou o anel da caixa, girando-o entre os dedos. Uma coisa tão pequena com tanto significado. Mas o significado era o que nós dávamos às coisas. Ela percebeu. E estava pronta para dar a esse anel um novo significado. Ela o colocou no dedo, observando-o refletir a luz. Sim, ela disse suavemente. Vamos recomeçar. O rosto de Daniel se abriu em um sorriso que o transformou, apagando as linhas de preocupação e estresse que o marcavam há tanto tempo. Ele parecia jovem novamente, cheio de esperança e possibilidades, como deve ter sido antes que o peso do mundo se instalasse sobre seus ombros. Eles se beijaram gentilmente e sem pressa, selando uma promessa mais antiga do que as palavras. Ao redor deles, a cafeteria continuava com sua agitação cotidiana, completamente alheia ao milagre particular que acontecia na mesa do canto. Lá fora, o sol brilhava. A chuva que havia tirado Ana de sua casa meses atrás parecia uma lembrança distante, substituída pelo calor e pela luz. Um novo capítulo estava começando, escrito por duas pessoas que haviam se escolhido, apesar de tudo o que havia entre elas. Anna Mitchell rasgou sua certidão de casamento em uma noite chuvosa em Chicago, certa de que sua vida havia acabado. Mas ela estava errada. Estava apenas começando. E desta vez, ela sabia exatamente com quem estava casada. Ela conhecia seus segredos, seus pecados, suas sombras, e mesmo assim o amava. Esse foi o milagre no final. Não que pessoas perfeitas pudessem encontrar a felicidade, mas que pessoas imperfeitas pudessem escolher uma a outra e construir algo bonito a partir dos escombros de seus erros. Ana e Daniel construíram algo bonito e passariam o resto de suas vidas protegendo-o. O jardim estava cheio de luz na tarde da cerimônia de renovação dos votos. Amigos e familiares se reuniram em cadeiras brancas, sob um dossel de flores, observando Ana e Daniel juntos no altar que construíram no quintal de sua nova casa. Desta vez, não havia segredos. Desta vez, todas as pessoas presentes sabiam exatamente quem estavam celebrando. A lista de convidados era pequena e cuidadosamente selecionada, incluindo apenas aqueles que conquistaram sua confiança através de anos de lealdade e discrição. Rebecca era a dama de honra de Ana, radiante de felicidade por sua amiga. Marcos foi o padrinho de Daniel, seu rosto normalmente severo suavizado pela emoção do momento. A cerimônia foi simples e sincera. Eles escreveram seus próprios votos, promessas que reconheciam a jornada que haviam percorrido para chegar a esse momento. Ana falou sobre perdão e crescimento, sobre aprender a amar alguém completamente, com todas as suas sombras. Daniel falou sobre redenção e gratidão, sobre encontrar uma parceira que o desafiou a ser melhor do que ele jamais acreditou que poderia ser. Quando trocaram as alianças, não era a primeira vez que faziam essas promessas, mas era a primeira vez que as faziam com total honestidade, com plena consciência do que estavam prometendo e por quê. A festa que se seguiu durou até bem depois da meia-noite. Houve dança, risadas e histórias compartilhadas entre amigos que se tornaram família. Ana passou pela celebração sentindo-se mais leve do que em anos, animada pelo amor que a cercava. Em um determinado momento, ela se viu sozinha na beira do jardim, olhando para as estrelas. Tanta coisa havia mudado desde aquela noite chuvosa, em que ela rasgou sua certidão de casamento e se afastou de tudo o que conhecia. Ela havia renascido na tempestade, emergindo como alguém mais forte, mais resiliente, mais ela mesma do que jamais havia sido antes. Daniel a encontrou ali, envolvendo-a com os braços por trás. No que você está pensando? Em quão longe chegamos? Em como tudo está diferente? Em como estou feliz? Ele a beijou. Temple, eu estava pensando a mesma coisa. Nunca imaginei que isso fosse possível, Ana. Nunca pensei que mereceria tanta felicidade. Você merece. Ela se virou em seus braços, ficando de frente para ele. Nós dois merecemos. Nós lutamos por isso. Nós merecemos isso. Sim. Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que era reservado apenas para ela. Nós merecemos. Eles ficaram juntos na escuridão. Duas pessoas que se encontraram contra todas as adversidades. O mundo além do jardim deles ainda era complicado, ainda era perigoso, ainda estava cheio de desafios que os testariam. Mas eles enfrentariam esses desafios juntos, assim como enfrentavam tudo agora.
Ana havia aprendido que o amor não era a ausência de dificuldades, era a presença do compromisso diante das dificuldades. Era escolher alguém repetidamente, mesmo quando a escolha era difícil. Era construir algo juntos, tijolo por tijolo, dia após dia, até que o que vocês criaram fosse mais forte do que qualquer coisa que tentasse destruí-lo. Ela e Daniel construíram algo forte, algo real, algo que duraria. As estrelas giravam no céu, indiferentes aos pequenos dramas da existência humana. Mas para Ana, de pé nos braços do marido nesta noite perfeita, elas pareciam estar abençoando-os, desejando-lhes felicidades no próximo capítulo de sua jornada junto. Se você assistiu até aqui, é porque gostou desta história. Deixe um comentário dizendo: assisti até aqui para poder conhecê-lo e ver quem realmente gosta das histórias aqui no canal. E se esta história tocou seu coração, se você sentiu algo real enquanto assistia Ana e Daniel reencontrarem o caminho um para o outro, reserve um momento para deixar um like e compartilhá-la com alguém que talvez precise ser lembrado de que o amor pode sobreviver a qualquer coisa. Obrigado por estar aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por acreditar em histórias que nos mostram o melhor e o pior de quem somos e nos lembram que a redenção é sempre possível. Até a próxima. Ana olhou para as estrelas mais uma vez, depois voltou-se para a festa, para a vida que havia escolhido, para o futuro que a esperava de braços abertos. A chuva era uma lembrança distante. O sol estava nascendo em um novo dia e ela estava exatamente onde deveria estar, em casa.